Bom, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra aqui no portal Acta pelo YouTube, pelo portal acta.com e todas as nossas redes sociais. E a gente traz toda semana, nesse novo formato do programa Com a Palavra, abordando o cenário eleitoral, as eleições de 2024, os vereadores que possuem mandato e vão buscar a reeleição, num cenário que cada ano que passa, a cada eleição, existem novidades e vai ficando mais difícil para quem está no poder e para quem quer assumir uma vaga na Câmara de Vereadores de Maceió. E hoje a gente, nessa semana, está abordando uma entrevista bacana com o vereador Leonardo Dias, agora do PL, que já foi do PSD, é o grande nome que representa, né, o Bolsonaro, a direita, principalmente na capital alagoana, e vai falar com a gente agora os seus projetos, a atuação parlamentar, um pouco do que ele pensa nesse cenário já visando as eleições no mês de outubro. Vereador, seja muito bem-vindo. Como é que está, rapaz, o seu trabalho, né, na Câmara de Vereadores, é o seu primeiro mandato, né? Você que veio de uma nova leva de políticos que saem ali da sociedade, pessoas comuns, pouco conhecidas e se transformam e chegam ao poder. Como é que foi aí esse período de mandato e agora pensando numa reeleição? Seja bem-vindo. Agradeço o convite, né? Cumprimento aí a todos que estão assistindo o Acta. Bom, para mim foi vamos dizer que já foi, né? Porque a gente já está se encaminhando para o fim do mandato, né? Uma experiência que eu nunca pensei em vivenciar. Eu era um executivo de uma companhia privada, passei 10 anos como um executivo nessa companhia, depois virei empreendedor, né? Então eu sou empresário, tenho o meu negócio, e a política ela nasceu para mim em 2014, né, sem laços políticos da minha família, sem nada, mas vindo, como você bem disse, Alan, assim, da sociedade, né? Em 2014, com aqueles movimentos fora Dilma, em 2015, 2016, ali também com a questão do gênero, enfim, comecei a liderar alguns movimentos, terminei chegando na Câmara de Vereadores. Para mim, uma experiência muito, muito gratificante, né? Eu acho que o nosso mandato ele foi muito produtivo. Só basta dizer que, e até é simbólico, o primeiro projeto que nós demos entrada no nosso mandato foi para reduzir as férias dos vereadores, projeto que nós conseguimos aprovar. Então, hoje a Casa trabalha 30 dias a mais todos os anos por conta desse meu projeto, e isso mostra muito a cara do nosso mandato, de muito trabalho, né? Então, são mais de 60 leis hoje no município de nossa autoria, né? Embora alguns prefiram ficar somente olhando a questão ideológica, de direita, é Bolsonaro, existe muita coisa por trás sendo feita, né? E muitos projetos em vigor hoje dentro da nossa cidade. O senhor tem um mandato que vai buscar reeleição na Câmara de Vereadores e vai para uma disputa de um chapão, né, que é o PL. O senhor é um dos nomes mais conhecidos, ou se não o nome mais conhecido do PL, e é o que se associa, né, ideologicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai ser fácil essa disputa, porque o chapão pretende fazer de 10 a 14 vereadores. Eu acredito que seja até pouco provável essa quantidade toda, mas até escrevi sobre isso outro dia no Portal Acta, que não dá para negar a força da direita aqui em Maceió, né, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro teve votações expressivas. É possível fazer 14 vereadores? Então, eu não acredito muito nesse número, embora eu torça para que aconteça, né? Para que aconteça. Eu apostaria aí entre 10 e 11 vereadores. Eu acho que seguramente a gente faz 10, né? Nós temos hoje, dentro da chapa, 10 vereadores de mandato, e temos, para compor essa chapa, muitas pessoas competitivas. Nós temos ex-vereadores, ex-presidentes de Câmara que estão disputando junto conosco, ex-deputados. Então, nós temos um time muito bom na sua completude, além dos 10 de mandato, né? Então, assim, eu acredito que, por isso que eu digo que seguramente a gente faz 10 vereadores, talvez um pouco mais, 11 ou 12. Não tem eleição fácil, né? Toda eleição ela é muito difícil. No meu caso, ainda é um pouco mais difícil, porque é uma eleição... É um voto de opinião, né? Um voto espontâneo, um voto que a gente não tem base, eu não tenho lideranças comunitárias nos bairros, eu não trabalho dessa forma, então eu trabalho com aquelas pessoas que pensam igual a gente, que compartilham
compartilham do mesmo pensamento, que identificam no nosso mandato aquilo que ele gostaria para a política, né, para o futuro do nosso país. E, enfim, a gente fica aí nesse aguardo, nessa espera do reconhecimento de tudo que nós fizemos. Eu costumo ter um retorno muito positivo de quem votou em mim, né, de que está satisfeito. Até hoje, se eu encontrei um ou dois que reclamaram alguma coisa do meu mandato, foi muito. Então, eu acho que quem votou em mim identifica que aquilo que esperava de mim, eu consegui realizar. E isso me deixa muito feliz, né? Agora, a gente precisa, eu fui eleito com 3.777 votos, eu imagino que para chapa, para você estar eleito, vai precisar ir, para ter uma margem de segurança, 6.000 votos, então estou falando de praticamente... Vai ter que dobrar, né, a minha votação. Então é um desafio muito grande, mas eleição ela se decide somente na urna e no dia da eleição é que a gente vai ver o resultado. Até lá vamos trabalhar fortemente no nosso mandato. Para o senhor que define o seu voto como um voto de opinião, né, de um eleitor que tem um outro perfil aqui em Maceió, o eleitorado desse perfil é muito forte, ainda é um desafio combater a compra de voto, concorrer com pessoas que buscam esse artifício, o assistencialismo, a cesta básica. É um desafio muito grande para o senhor ainda, vereador? Veja, eu entendo que assim, eu vou separar os dois pontos. Eu acho que o assistencialismo é um ponto, mas a compra de voto ela é um crime, né? Então, assim, eu me elegi no último dia de minha campanha. Que se utilizam do assistencialismo para a compra do voto, né? Agora, se você for pegar a vigor, até o presidente da República faz isso, né? Então, o assistencialismo, seja ele institucionalizado ou não, faz parte da política como um mecanismo de ganho de poder. Infelizmente, né? Não gosto, claro que eu não concordo com isso, né? Acho muito ruim para a democracia, mas a compra de voto ela ainda consegue ser pior. Né? A compra de voto ela é um crime, infelizmente, boa parcela da nossa sociedade ainda se sujeita a vender os votos, né? E infelizmente, isso não é uma democracia. Você compra um mandato. Então, vejo pessoas que vão gastar milhões de reais, né? Por quê? Porque vão comprar um mandato. E a democracia não é isso. A democracia deveria ser ganhar pelas ideias, pelos projetos, né? Por aquilo que se representa. E, infelizmente, no Brasil, hoje, isso não é só em Maceió, isso é no Brasil inteiro, né, ou boa parte do Brasil. Isso ainda é uma cultura do nosso povo, né? E, obviamente, pessoas que têm um poder econômico se aproveitam disso para estar em posições de poder. Essa é uma realidade que a gente ainda convive, né? Agora, a questão do assistencialismo, eu sou absolutamente contrário de você se aproveitar de uma necessidade de uma pessoa, de uma dificuldade dela, para poder usar isso como um mecanismo de voto. Eu, obviamente, nas minhas redes sociais, todos os dias eu recebo pedidos de pessoas, não somente financeiros, mas especialmente sobre questões de saúde. E sempre é costume, as pessoas chegam no fim, quando a gente consegue ajudar, olhe, conte comigo, com o meu voto da minha família. Eu digo, não se preocupe com isso, cuide do seu familiar. É a única coisa que eu falo. Então, assim, é uma política que eu não identifico como sendo a minha. Não acredito nesse tipo de política, de cabresto, de troca de favores, né? Então, eu prefiro ganhar ou perder a eleição em cima daquilo que eu represento e daquilo que eu faço. Aqui no programa Com a Palavra. Manu, seja bem-vinda aqui ao programa Com a Palavra. É uma satisfação recebê-la por aqui. Obrigada, Alain. Obrigada a todos do ACTA pelo convite. E aí eu vim aqui falar um pouquinho, né, para vocês poderem me conhecer, porque muita gente me conhece a enfermeira Manu e não conhece a Manuela. Bom, são 15 anos de trajetória, né, Manu, ligada à política, ligada à saúde de Viçosa. E quem é a Manuela Lisboa, a Manu, que o povo de Viçosa, que boa parte já conhece, mas tem gente também de Viçosa que não conhece? Fique à vontade para se apresentar ao público aqui do Com a Palavra. Alain, antes de falar da enfermeira, eu queria falar quem é a Manuela, né? A Manuela é mãe, sou mãe de 2 filhos, sou casada com um viçosense, Danilo Passos, moro em Viçosa, atualmente morando, realmente eu estou há quase 4 anos, mas a gente sempre teve casa lá e ficávamos lá e cá. Então, assim, na minha formação, 18 anos de formada, estou há 15 em Viçosa, fui trabalhar em Viçosa primeiro no Pax de lá,
E depois desse Pax, inauguraram a unidade do Otávio Brandão, que era uma unidade PSF. Fui convidada para assumir esse PSF, assumi ele pela primeira vez, do zero, nunca tinha passado nenhum enfermeiro por lá. Consegui colocar a equipe toda funcionando direitinho. Depois eu fui chamada para o hospital para dar um plantão, e nesse plantão terminei ficando como coordenadora. Aí, com o passar do tempo, passei de lá, me convidaram para a atenção básica, para ser coordenadora, só que eu estava com problemas de saúde com meu pai e não poderia assumir essa responsabilidade, preferi não optar. E aí não aceitei e continuei só no hospital. Saí do PSF e inauguraram a primeira UPA do estado de Alagoas, que foi a de Viçosa, e onde eu dei o primeiro plantão. Então, eu sou a primeira enfermeira que deu o primeiro plantão numa UPA aqui no estado de Alagoas. Assumi a coordenação de lá e fiquei como plantonista, assumi a coordenação do SAMU, depois eu passei uma época no PSF do ANEL, e no meio da pandemia, trabalhei na linha de frente, trabalhei na central de triagem também, fazendo os testes rápidos no pessoal do Covid. Todo mundo sabe que foi uma época muito difícil, né? Você trabalhar na linha de frente, perdemos várias pessoas, amigos, companheiros de trabalho, entes queridos, entre eles eu perdi minha mãe. Mas, assim, foi uma mudança muito grande na vida de todo mundo. E aí fui chamada para o PSF do Poeirão, chamado PSF José Maria, que é conhecido como Poeirão. Que é uma comunidade de Viçosa, né? Ele é uma localidade que ele abrange algumas áreas de Viçosa. Sim, sim. E nesse meio lá, no dia que assumi, teve uma reunião do Previne, eu não vou dizer a você que eu tomei um susto, porque os indicadores, assim, estavam todos no vermelho, era uma gestão nova que estava começando, mas os indicadores vinham todos no vermelho. E eu tive vontade de desistir. Mas, assim, como eu sou uma pessoa de gostar de desafios, eu tomei esse para mim também e disse, não, vamos em frente. A minha equipe abraçou a ideia e conseguimos levantar, e hoje a gente tem o orgulho de dizer que nossa unidade está a todo vapor, entendeu? Então, assim, a minha trajetória em Viçosa é justamente essa. Com esse tempo, eu pude conhecer cada lugarzinho dali. Trabalhei também na parte burocrática, no controle e avaliação da secretaria, mas em 2002, antes de concluir o curso de enfermagem. E eu posso dizer que eu conheço um pouquinho de cada pedacinho ali da saúde, onde a gente pode melhorar, entendeu? Nesse contato que você teve, né, ao longo do tempo com as pessoas, isso cria uma relação, um vínculo, né, com as pessoas que trabalham na saúde e as pessoas que mais precisam da saúde pública. Você acredita que esse contato no dia a dia, trabalhando com as pessoas, nos mais diversos órgãos lá da saúde de Viçosa, lhe trouxe uma aproximação maior com as pessoas que resultasse nessa sua agora intenção de ser pré-candidata a vereadora por Viçosa? Sim, tanto que um dos pontos, assim, a minha bandeira realmente vai ser a saúde, e um dos pontos também é brigar também pelo funcionário, entendeu? Até porque, assim, eu não pretendo me desligar do posto. Eu, quando conversei com o prefeito, eu disse a ele, eu vou sair candidata, mas eu quero continuar como enfermeira da unidade, porque aí eu consigo realmente continuar fiscalizando e ver como está a situação, entendeu? Mais de perto. Que a função do vereador também é essa, é fiscalizar. Exatamente. E, assim, graças a Deus, o meu vínculo com os funcionários da saúde, com a população, eu tenho um vínculo muito bom. Graças a Deus, assim, eu trato realmente o meu paciente, o meu colaborador e o meu colega de trabalho como um amigo, não como uma pessoa qualquer. A gente tem que criar esse laço mais estreito com a comunidade, entende? E a gente conseguiu criar isso. Eu criei algumas ações no posto, eu consegui levar o posto para a rua. A gente atende uma vez por semana, a gente que eu digo é a minha equipe. Nós atendemos numa área diferente. Hoje eu tenho 6 agentes comunitários, então a cada 45 dias eu rodo naquela área. Rodo assim, porque toda semana eu estou numa área diferente. E aí, nessa área, eu consigo levar atendimento para aquela população mais próxima. A população não vai para o posto ser atendida. A gente vai até ele, então lá a gente realiza teste rápido, aferição de pressão, glicemia, a gente escuta as reclamações, escuta as opiniões, entendeu? As sugestões. Então, com isso a gente conseguiu ir vendo realmente onde era que a gente poderia melhorar na nossa saúde, e a gente conseguiu levantar os nossos indicadores justamente por isso, por conhecer mais a população de perto. Então, a sua ideia é justamente essa,
se eleita sendo vereadora por Viçosa, é levar essa aproximação, levar a saúde até a população, né? Fazer esse trajeto para que as pessoas possam ter um pouco mais de acessibilidade. Existe também essa dificuldade de, por mais que seja uma cidade pequena, né? Viçosa é uma cidade com um pouco mais de 24 mil habitantes, mas você vê que ainda tem essa dificuldade das pessoas se deslocarem das suas casas, né? Às vezes por pessoas que por ser simples, né, pessoas de baixa renda se deslocarem das suas casas, às vezes não tem uma unidade básica de atendimento mais próxima, tem essa dificuldade, você percebe isso, essa necessidade de a saúde do município estar mais presente ao lado da população, Manu? Sim, sim. Hoje ele já tem um saúde itinerante, que eles fazem, escolhem alguma localidade e a secretaria vai para aquela localidade fazer a saúde itinerante, eles levam médicos, atendimentos. Só que, assim, a minha proposta era que isso fosse feito uma coisa regular em toda a unidade, entendeu? Que isso ocorresse realmente em todas as unidades, não esperar apenas a saúde itinerante. Eu não consigo fazer na minha unidade, então por que as outras também não fazer? Entendeu? Então, seria uma forma da gente tentar implantar isso também na saúde para ter essa proximidade maior. A população se sente valorizada, entendeu? Ela se sente importante de dizer, ele realmente saiu do lugar dele e veio até mim. Eu não precisei ir até ele. Que eu acho isso importante, de você... Você tem que mostrar ao paciente, não apenas que ele está ali como um paciente, ele é alguém querido, que tem que ser cuidado realmente, que é assim que eu cuido dos meus pacientes. Eu cuido deles como se fosse alguém da minha família. Porque eu penso assim, a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, eu acho que isso deveria ocorrer em todas as unidades, não apenas quando ocorresse a saúde itinerante. Seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra, satisfação em recebê-lo aqui nos nossos estúdios, viu? Alan, satisfação toda minha ter essa oportunidade de apresentar à sociedade alagoana um pouco da nossa história, um pouco da nossa atuação parlamentar e quais são as perspectivas, os desafios para a eleição do mês de outubro, eleição para a Câmara de Vereadores de Maceió. Estou muito feliz e estou à disposição para, com a palavra, a gente falar um pouco de todo esse trabalho. Bom, Fábio, como é que foi essa sua passagem pela Câmara de Maceió durante esses 11 meses? Foi uma experiência importante para você? Deu para entender como é que funciona o parlamento? Como é que é esse convívio com as pessoas agora, estando como vereador? Como foi o seu papel durante esse quase um ano? Alan, foi uma experiência, acredito que a da mais importante no campo de trabalho na minha trajetória de vida. A gente conseguiu, ocupando o cargo de vereador por Maceió, no qual eu tentava desde 2016, quando fui candidato a vereador pelo PV, e na última legislatura, na última eleição, candidato pelo PSB, tive essa oportunidade de apresentar um pouco para aquela casa e para a sociedade de Maceió a nossa vivência pastoral nas pastorais sociais da Arquidiocese de Maceió, a minha vivência também nos conselhos de direito, no conselho tutelar, no conselho da pessoa idosa. Estive também presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, levei para aquela casa um pouco dessa relação, dessa prática de contato com a sociedade civil e com os órgãos públicos. E também, Alan, tive a oportunidade de me formar em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Então, a experiência da teoria com a prática fez com que a gente pudesse dar uma contribuição na Câmara de Vereadores de Maceió. Chegando lá, fui muito bem recebido por todos os companheiros, os pares aí participando das comissões, fazendo uma atuação muito presente lá no plenário. A gente teve presença 100% em todas as sessões legislativas, só não estive quando estava fazendo atuação fora do Estado, mas atuação parlamentar também. Então foi uma experiência maravilhosa para mim, que vou levar para toda a vida, uma experiência que estou com muita vontade de retornar para aquela casa, porque o suplente ele tem muita limitação, é diferente de quem tem um mandato por completo. Digo isso em diversas situações dentro daquela casa. Por exemplo, a gente tinha uma equipe muito reduzida, né, para estar atuando. A gente precisa ter uma equipe completa, né, do assessor ao chefe de gabinete, a parte jurídica, e tudo isso
é necessário para que a gente tenha uma atuação dentro daquela casa. Mas a gente fez em 11 meses o que alguns parlamentares não conseguiram fazer em 4 anos. A gente conseguiu atuar com projetos de leis relevantes, com mais de 400 indicações, Alan. A gente foi para as comunidades, foi conhecer a realidade e foi dialogar com o executivo e trazer melhorias em diversas áreas, da infraestrutura à iluminação pública, ao meio ambiente, à educação, à saúde pública. A gente foi em loco e foi fazer essa articulação, esse diálogo com o Poder Executivo. Nós tivemos também, Alan, a oportunidade de conceder comendas a pessoas que têm trabalhos extraordinários, que têm trajetórias relevantes na área social, na cultura, na educação. Pessoas que estavam comigo na minha caminhada profissional e na caminhada do dia a dia também nas comunidades, né? A exemplo de uma Salete Beltrão, uma grande assistente social, que trabalhou comigo na Secretaria de Prevenção à Violência, e a gente concedeu uma comenda relevante aos trabalhos na área social. A exemplo do Alan Fidelis, músico de Maceió, um talento da música, concedemos relevantes trabalhos na área da cultura. E aí teve também pessoas como o Dr. Luiz Homero, secretário de Saúde, o professor Francisco Silvestre, uma referência na causa da pessoa idosa, a Coronel Valdenise, um trabalho brilhante de proteção e cuidado da criança e do adolescente na prevenção às drogas. Então, o mandato nos proporcionou estar junto das comunidades e levar para aquela casa a sociedade civil. A gente teve, durante esses 11 meses, uma atuação muito forte nesse campo, no campo social, na educação e na cultura. Você que tem uma formação em ciências sociais, chama a atenção, né, pelo seu trabalho à frente do Conselho Tutelar, na parte baixa, principalmente da capital alagoana. Isso lhe tornou um desafio mais fácil na Câmara de Maceió, ter tido essa experiência fora da Câmara, fora do Parlamento, e agora como vereador, você entender que essa realidade merece uma dedicação muito grande de um vereador, de entender os problemas da cidade, principalmente os problemas sociais, que é um desafio, né? As pessoas das comunidades mais vulneráveis que não têm a atenção do Estado, do Poder Municipal. Isso lhe trouxe um diferencial dos outros vereadores durante esse período aí de quase um ano na atuação parlamentar, Fábio? Sim, Alan, isso facilitou e foi uma responsabilidade ainda maior, né? Porque quando eu estava lá no campo da cobrança, de ir para uma rede social e cobrar do legislativo, de ir participar das audiências e cobrar do vereador atenção àquela demanda, agora foi um trabalho de ser cobrado pelo cargo que estava ocupando. E o que facilitou essa vivência nos conselhos de direitos, a gente entender o que é necessidade da assistência social, o que é necessidade da política da criança e do adolescente, qual é o grande desafio para que a gente possa fomentar e fortalecer a cultura popular, promover a cultura popular. Alan, quando eu falo das atuações nas pastorais sociais, eu estou falando de desde 97. Desde 1997, a gente tem esse engajamento nas pastorais. Eu conheço aquela realidade da Sururu de Capote, da Torre, do Papódromo, desde essa época. Eu conheço a realidade da Vila Ematé, antigo lixão, desde o meu início do grupo de jovem, porque a gente fez uma igreja em saída, foi a esses encontros. Eu conheço a realidade dos idosos em Maceió, desde essa época, quando a gente começou a visitar a Casa do Pobre, o Lar São Vicente de Paulo, o Luísa de Marilac. Então, isso facilitou para a gente chegar naquela casa e realmente entender, compreender e apresentar projetos de leis relevantes, ter um trabalho de fiscalização, no qual, durante esses 11 meses, nós visitamos 50 instituições sociais e públicas, fazendo trabalho de fiscalização, fazendo trabalho de articulação, buscando fortalecer as pautas apresentadas. Então, facilitou muito essa vivência, né, nas comunidades. A gente tem, como você falou, uma atuação na área da Jatiuca, naquela parte baixa de Maceió, mas hoje a gente tem uma abertura de
ir ao encontro de associações, de lideranças comunitárias, de instituições em toda a parte da cidade. Então, isso nos ajudou bastante nessa relação de representatividade na Câmara. Seu trabalho, essa sua passagem na Câmara, esse fortalecimento com os segmentos que você tem atuado, isso lhe deixa mais forte para buscar essa reeleição, visando as eleições desse ano, Fábio? Vai aumentar o seu capital de votos, a sua capacidade de aglutinar novos votos, porque você teve aí pouco menos de 1.500 votos na eleição passada, né? E vai para um grupo de um PSB que tem nomes importantes também. Então, você vai ter que ter uma votação maior, mais expressiva, para poder votar a Câmara de Maceió. A participação durante esses 11 meses da Câmara de Vereadores nos proporcionou realizar um trabalho e de forma muito transparente, de uma forma muito objetiva, apresentar para a sociedade esse trabalho. O Instagram, né, no qual hoje é um canal que a gente apresenta a nossa vida pública, está lá toda a minha trajetória, né, que não é importante ver apenas nesse período agora de atuação parlamentar, mas toda a minha trajetória. E diariamente a gente publicou as atividades, as ações, as visitas realizadas, as audiências públicas que participamos. Então o Instagram hoje é um portal de visita para aquele que é o formador de opinião, para aquele que vai votar procurando saber quem é o candidato que tem um perfil que se encaixa comigo, que eu me identifico nas pautas que eu defendo. Então muito eleitor com certeza vai lá conhecer um pouco do Fábio Rogério e vai poder, na hora da eleição, comparar com outros candidatos. Alan, eu fui candidato em 2016 a vereador, tive 2.500 votos. Agora, em 2020, a gente foi candidato pelo PSB, tive 1.280 votos. Uma eleição difícil, que é a eleição que tivemos 600 candidatos a vereador, eleição ainda relacionada à pandemia. A pandemia teve muitas pessoas que não foram votar, né? Muitas pessoas iam até mim dizendo, eu não vou, Fábio, votar, eu não vou junto com minha mãe esse ano, quero que você me entenda, compreenda, mas não vamos poder votar em você esse ano. Então, a gente tinha uma expectativa de reduzir a nossa votação. E quando nós olhamos lá no final o resultado, todos os candidatos a vereadores tiveram essa baixa, devido à quantidade de candidatos e devido à questão da pandemia. Mas, Alan, foram esses votos que me deram a oportunidade de ocupar o cargo de vereador. Se eu não tivesse tido essa votação, não estaria como suplente e assumindo durante os 11 meses. Então, eu agradeço a cada cidadão que foi, inclusive, com dificuldades votar. Eu lembro que foi cadeirantes, eu lembro que foi pessoas com mais de 92 anos, por exemplo, sou Lorival, que mora lá na Jatiuca. Então, essas pessoas foram de forma espontânea. O voto no Fábio Rogério é um voto espontâneo, é um voto que não tem a troca de favores, nem a troca da compra de voto. Nunca existiu isso. Então, era obrigação minha ocupar aquele cargo de vereador e fazer a diferença. E mostrar representatividade. E estar de domingo a domingo nas comunidades. Pode olhar meu Instagram. De domingo a domingo, nós estávamos em alguma região de Maceió recebendo demandas. E quando era no dia seguinte, a gente ia até uma secretaria. Além da indicação, a gente ia acompanhar com a nossa equipe. Íamos fazer o olho no olho com o secretário, com o diretor, com o superintendente. Então, esse é o papel do parlamentar. Não fiz nada além do que é o dever do Legislativo, da Câmara de Vereadores, né? Tenho também que aqui ressaltar que, desde o presidente Galba Neto, há muitos que eu conheci naquela casa, me deram também a oportunidade de crescer junto na casa. A gente sozinho não faz nada. Então, desde daqueles que eu tenho uma questão política que não é a minha ideologia, por exemplo, e aqueles que caminhavam já comigo, que eu já conhecia de outras questões políticas, a gente teve um trabalho muito próximo aí e consegui, participando, por exemplo, de comissões importantes, como a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, junto com o pastor vereador Oliveira Lima. Participamos da Comissão de Defesa do Servidor, do Consumidor. E são através dessas comissões que a gente traz os conselhos de direitos, que a gente dialoga e busca melhorias para a população.
Bom, estamos aqui recebendo hoje o Fábio Rogério, que foi vereador por Maceió durante 11 meses, né? Ele que era suplente do vereador Kleber Costa, esteve por quase um ano na Câmara de Maceió e hoje é pré-candidato a vereador por Maceió. Daqui a pouco a gente volta, vai para um rápido intervalo, se for apenas o primeiro bloco da entrevista com o Fábio Rogério, e no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais de eleições, sobre política e também um pouco mais da atuação dele durante a passagem na Câmara de Vereadores. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Com a Palavra. Não sai daí. Quando você acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido: rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. Com a Palavra nesta terça-feira, sempre recebendo um personagem político no âmbito da capital, do estado de Alagoas e discutindo questões importantes para a nossa realidade política, principalmente por ser um ano eleitoral, um ano em que nós iremos conhecer novos representantes na Câmara de Vereadores de Maceió, quem sabe um novo prefeito, mas as articulações políticas seguem a todo vapor e a cada dia que vai chegando mais próximo do pleito eleitoral, aí os ânimos vão ficando mais acirrados. E nesta terça-feira nós temos a honra de receber aqui o vereador por Maceió, que esteve na Câmara de Vereadores durante o ano passado, é suplente de vereador e é pré-candidato a vereador por Maceió pelo PSB, uma liderança jovem aqui da capital alagoana, mas que já pôde participar e pôde ser protagonista em diversos momentos, atuando no parlamento da capital. Estamos aqui recebendo hoje o Rodolfo Barros, pré-candidato a vereador pelo PSB. Vereador, me permita lhe chamar assim, porque você é vereador, apesar de ser suplente, mas esteve na Câmara, é uma forma de respeito e também de considerar a sua votação e o seu trabalho que você exerceu durante a Câmara de Vereadores recentemente. Seja bem-vindo. Eu que lhe agradeço, Alain, a você, ao ACTA, pelo convite. Costumo dizer que sempre que tenho essa oportunidade de alguma maneira prestar contas do trabalho que fiz na Câmara como representante do povo, é sem dúvidas muito importante para que a gente possa dar transparência
a todo o trabalho que desenvolvemos ao longo de um ano na atuação parlamentar, e aqui é mais uma dessas oportunidades. Muito obrigado. Como é que foi a experiência de você encarar essa Câmara de Vereadores de Maceió, né? Pela primeira vez você esteve, né, no parlamento convivendo. Como é que você avalia essa sua atuação parlamentar, Rodolfo? Sem dúvidas, é um desafio, né? Ser vereador de uma capital com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Então, você conseguir chegar até essas pessoas, entender os problemas que cercam uma cidade, né? E construir um debate propositivo e, de alguma forma, representar essas pessoas diversas que pensam diferentes, enfim. Dentro desse espaço de poder que é a Câmara de Maceió e que é diversa também, né, que tem pessoas que pensam completamente diferentes, são 25 vereadores, foi um desafio gigante, né? Eu venho de uma trajetória acadêmica, de estudar política, de mergulhar sempre, né, na vivência, na experiência política. Eu amo política desde a adolescência. Então, sempre foi uma experiência de vida participar da vida pública, né? E a oportunidade de exercer um mandato foi essa oportunidade, eu costumo dizer que especial. Especial porque a gente cria a utopia de que a gente pode mudar o mundo em qualquer mundo, né? E aí eu achava que eu podia mudar Maceió de um dia para a noite, que eu poderia transformar absolutamente tudo e todos os problemas. E quando você pousa na Câmara, quando você chega e passa e vai vivenciar, experimentar o dia a dia, cada processo, você começa a perceber que é uma jornada, e que não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil, é custosa, né? É uma jornada que exige demais de cada uma dessas pessoas que fazem parte desse processo. E eu pude me dedicar ao longo de um ano inteiro na aprovação de leis importantes, né, na tramitação de projetos que eu considero muito importantes para a cidade. Enfim, me dedicar à função do vereador, que não é a função que a gente costuma ver quase sempre assistencialista ou do projeto social na comunidade, mas a função de legislar para a cidade, de fiscalizar a atuação do executivo, né, da utilização do recurso público, de dar transparência a isso. Então eu acho que dentro do que é responsabilidade, do que é dever, né, da função pública do parlamentar, do vereador, sem dúvidas eu pude atuar e atuar de forma, eu posso dizer, pela minha experiência, de forma coerente. Você puxa muito por essa juventude, né, essa liderança, esse perfil de política que a gente percebe com novas ideias, com política propositiva. Você esteve, né, teve uma votação boa nas eleições passadas, hoje está no PSB, um partido que teve o comando do prefeito JHC. Você era da base do JHC e hoje não faz mais parte dessa base, apesar de ter continuado no partido, mas que hoje tem o comando da Paula Dantas. Como é que foi esse rompimento com você, com o JHC, e como é que ficou essa situação sua em relação à sua parceria com o prefeito de Maceió, sua ex-parceria com o prefeito de Maceió e sua continuidade a esse novo PSB? Eu não costumo nem usar a palavra rompimento, né? Eu costumo usar uma escolha, né? Eu precisava escolher onde que eu poderia desenvolver o meu trabalho, continuar desenvolvendo o meu trabalho, onde eu poderia ser aceito de uma maneira melhor, onde eu poderia continuar desenvolvendo, né, não só o mandato, porque eu costumo dizer que a política não ia parar na finalização do mandato, né? Eu não encerraria a minha jornada ou a minha missão encerrando o mandato na Câmara, que eu sabia que era passageiro, né? Eu era suplente, assumi o mandato de vereador e sabia que voltaria à condição de suplente. Então, escolher permanecer no PSB, né, antes de tudo, era um partido que eu tinha um alinhamento, foi o partido que eu me candidatei pela primeira vez em 2016 a vereador por Maceió, né, que o prefeito JHC foi candidato pela primeira vez em 2016 também à prefeitura da cidade, foi candidato em 2020, eu fui candidato também a vereador, atingindo uma votação muito boa e ficando na suplência. E o prefeito tomou a decisão de sair, né, do partido, e eu decidi permanecer no PSB por entender que era um partido que eu tinha um diálogo melhor com aquilo que eu acreditava e que eu tinha a possibilidade de construir uma candidatura, né, uma pré-candidatura e uma candidatura no momento certo, competitiva, forte, capaz de disputar uma eleição, né, que os meios pelos quais
me ofereceram uma candidatura não eram os melhores para que eu pudesse disputar de forma coerente com aquilo que eu acredito, com as bandeiras que eu carrego dentro do grupo político que o prefeito lidera, né? Então, eu preferi escolher o caminho que pudesse me levar a uma disputa justa, né? E não era esse o caminho que me foi oferecido pelo prefeito. Então, não, da minha parte, pelo menos, não há mágoas, né? Então, eu costumo dizer que eu escolhi o que era melhor para mim nesse momento, para mim e para aquelas pessoas que junto comigo caminham, desde que eu sonho, né, com a política, muito antes até de conhecer o prefeito JHC, existem vários amigos, pessoas que caminham comigo e que acreditam na política como sendo um propósito de transformação social, né, de combate às injustiças, e ao longo desse processo eu conheci várias pessoas, dentre elas o prefeito JHC. Hoje não faço mais parte do seu grupo político, mas respeito a sua atuação. Quando tiver que criticá-lo, farei a crítica, quando tiver que elogiá-lo, também farei o elogio. Eu acho que a atuação política precisa ser pautada na verdade, na construção com base na verdade. Quando for feito da maneira certa, justa, transparente, deverá ser elogiado. Quando for feito da maneira incorreta ou com qualquer dubiedade ali, qualquer indício, né, de fugir da transparência, deverá ser criticado. Então, permanecer no PSB foi uma escolha até por brigar para ser eleito prefeito, vereador de Maceió. Na sua visão, é uma questão também de sobrevivência política, Rodolfo? Sem dúvidas é uma questão de sobrevivência política, é uma questão de disputa justa, né, qualificada. O PSB é um partido histórico, tem uma luta histórica. Inclusive, quando eu me filiei ao PSB, ainda muito jovem, aos 21 anos, né, eu me filiei a um partido que eu conhecia muito das suas causas e lutas e bandeiras de luta. Então, eu não poderia agora, nesse momento, abrir mão de uma construção histórica, de duas candidaturas que fizemos à Câmara de Vereadores de Maceió, candidaturas que foram construídas de forma voluntária, de forma honesta, um trabalho de rua, com pessoas que de alguma maneira se encaixavam nessa política, nessa construção de uma nova política, que não é nova em idade, não é renovação por ser jovem, mas é a renovação que acredita numa Câmara que tenha um debate de alto nível, que seja capaz de dialogar com as pessoas e construir uma cidade melhor. Então eu acho que tem a ver com isso. É uma expectativa de futuro melhor para a cidade de Maceió. Como é que foi essa sua conversa? Você, por exemplo, o Fábio Rogério, que também é outro ex-aliado, ou ex-parceiro, né, do prefeito JHC. Como é que foi essa conversa para vocês permanecerem no PSB? Foi uma costura política feita pelo ex-deputado Davi Maia, né? O partido tem um novo comando aqui. Como é que hoje o PSB dialoga com vocês? Não, sem dúvidas. Eu preciso reconhecer o trabalho do deputado Davi Maia, alguém que eu tenho como amigo pessoal e que fez um trabalho incansável para construir, né, para reconstruir o PSB após a saída do prefeito JHC. E essa reconstrução se deu a partir de um trabalho incansável do deputado Davi Maia, que foi quem nos procurou para esse primeiro contato, para esse diálogo, né, para conversar, para apresentar os nomes que estavam compondo essa nova roupagem, né, que o partido agora está vivendo. Enfim, e essa proposta da eleição da chapa do partido, né, para a eleição proporcional, né, para a Câmara de Vereadores, agora em outubro. E nós conversamos, tivemos algumas conversas e não restaram dúvidas, na verdade, de que o PSB estava construindo a possibilidade de fazer uma bancada competitiva, forte na Câmara de Vereadores, capaz de ter uma representatividade como minha, como do Fábio Rogério, do vereador Fábio Rogério, e de tantos outros que são nomes competitivos, nomes de renovação, nomes capazes de levar essa renovação, essa é a palavra, para a Câmara de Vereadores de Maceió e defender o que se acredita. Bom, na capital alagoana, doutor Valmir, seja bem-vindo aqui ao programa Com a Palavra, satisfação em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Agradecer carinhosamente a você, Alan Jones, pela oportunidade de estarmos aqui no Com a Palavra, né, que é um programa que tem uma repercussão muito potente na cidade de Maceió e no estado de Alagoas como um todo, e à disposição para bater esse papo alegre e que seja importante como informação para a sociedade maceiense. O senhor tem
esse papel, né, desempenhar esse papel de vereador aqui na capital alagoana, foi eleito em 2020. Como é que tem sido essa sua atuação parlamentar ao longo desses 4 anos? O que é que o senhor pode resumir de mais importante que tem feito na Câmara de Vereadores? O senhor é um personagem importante, participa de embates na Câmara, de projetos importantes, né? De certa forma até faz uma oposição, mas uma oposição equilibrada, consciente ao prefeito JHC. Como é que tem sido esse papel aí ao longo desses 4 anos, doutor Valmir? Dizer da alegria e da felicidade que a gente tem de estar representando a cidade de Maceió, né? Fazendo com que o Partido dos Trabalhadores retornasse à casa de Mário Guimarães. A gente agradece a cada um e a cada uma das pessoas que confiaram no nosso nome e também no nome dos demais colegas do Partido dos Trabalhadores. E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho, Alan, de ser a voz, levar a voz da população para o Parlamento Municipal, né? Então, fazer da casa de Mário Guimarães um espaço para a participação popular, né? E aí a gente trilhou o caminho de fortalecer dentro da Prefeitura de Maceió os espaços de participação popular. Então, os conselhos municipais, né? A gente já tinha uma história dentro do Conselho Municipal de Saúde, no município de Maceió, anos atrás, e aí a gente buscou fortalecer esses conselhos, né? O Conselho de Saúde já é um conselho bem organizado, da educação também, mas aí a gente tinha uma dificuldade no Conselho de Esporte, porque o esporte era ligado ao turismo, e com a nova lei delegada que criou a Secretaria Municipal de Esporte, a gente fortaleceu e trabalhou a construção do Conselho Municipal de Esportes. A gente fez nesse mesmo caminho, a gente construiu a política municipal de mobilidade urbana, porque a gente tinha só uma política de transportes. Então a gente, na Câmara, aprovamos a política municipal de mobilidade urbana, e dentro da mobilidade urbana a gente reformulou o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, né? Que inclusive a gente está até com algumas dificuldades, alguns representantes da sociedade buscam a nossa pessoa e reclamam que o Conselho não está em pleno funcionamento, né? E a gente tem problemas gritantes de mobilidade na cidade, a gente percebe, né? Apesar de alguns avanços que a Prefeitura vem desenvolvendo, mas é preciso que esse espaço que é importante para a cidade de Maceió e para a população, que é o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ele realmente tenha funcionalidade. Agora, o senhor, daqui a pouco a gente volta um pouco para falar sobre esses assuntos como mobilidade urbana, que é um assunto espinhoso, né? Um assunto que interessa a todos os maceioenses, é claro. Agora, eu queria começar essa primeira parte da entrevista, depois que o senhor fez essa breve aí, apresentação sobre um pouco da sua atuação parlamentar, sobre a questão de eleições, doutor Valmir. O senhor é candidato à reeleição. Como é que tem sido essa construção no partido? Como é que o senhor tem visto aí a chegada da Tecanel, uma vereadora? Como é que o senhor tem visto aí também outros pré-candidatos, como o Silvio Camelo Filho, o Charles Ebert, todos eles que fazem parte dos partidos que compõem a federação? Vai ser uma eleição, uma disputa muito acirrada, né, doutor Valmir? A eleição, a eleição de 2024, para nós, do Partido dos Trabalhadores, ela tem uma complexidade, né, diferente de 2020. Né? Em 2020, não havia, a legislação proibia coligações, né? E cada partido, então, lançou os seus próprios nomes. Em 2022, com a eleição do presidente Lula, nós trabalhamos a questão houve a permissão pelo Tribunal Superior Eleitoral das possibilidades de composições partidárias, né? E nós então construímos a federação, que é uma federação que compõe o Partido dos Trabalhadores, o Partido Verde e o PCdoB. Então, essa conotação que, se de um lado trouxe avanços no sentido da política mais
nacional, da questão da eleição do presidente Lula. Aqui em Maceió, em alguns municípios, a gente complica mais o cenário dentro do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma avaliação de alguns especialistas, outros consideram que ela pode trazer também frutos para o partido. Então a gente vai para essa disputa, que é uma disputa complexa, como eu disse anteriormente, mas é salutar, né? Eu acho que é importante a gente sempre, como trabalhador, como filho de operário lá de Fernão Velho, a gente sempre teve uma vida de dificuldades e de luta, né? Essa só vai ser mais uma. Só mais uma. Houve alguns atritos com relação à chegada da vereadora Teica Nelma, né? Porque foi uma discussão que foi decidida em Brasília, né? A nível nacional, então criou algumas arestas dentro do partido, mas hoje está todo mundo entendendo que a Teica é uma companheira valorosa, né? Vem realmente engrandecer o Partido dos Trabalhadores e vamos à luta, né? A questão da Teica foi uma questão superada pelo partido, então, aqui em Maceió, né, doutor Valmir? Sim, sim. Hoje a gente... ela tem uma influência grande dentro do diretório municipal, dentro do partido como um todo, né? E os demais colegas que a gente ficou um pouco, como se diz, chateado, né? Porque foi uma decisão que não respeitou a instância municipal, né? A instância partidária municipal. Evidentemente que o Diretório Nacional tem toda essa competência dentro da estrutura partidária, mas eu considero que, como sendo um partido que prega pela democracia, nós entendemos que deviam ter ouvido o Diretório Municipal, né, o presidente Marcelo Nascimento, que é um companheiro que faz um trabalho bom, mas são coisas que a gente tem que entender, né? E hoje a Teica é uma grande liderança nossa, tanto no partido como na Câmara de Vereadores. Tem outro debate também dentro do partido em relação à candidatura a prefeito por Maceió, né? O PT tem essa aliança com o MDB vai indicar Rafael Brito, deputado federal, para ser o pré-candidato a vereador pelo partido, e o PT vai ter o Ricardo Barbosa. Há um interesse, a gente sempre acompanha e traz isso diariamente no blog Com a Palavra, aqui no portal do Acta, que há um interesse do Rafael Brito ter um membro do PT como seu vice-candidato. Mas daqui a pouquinho, doutor Valmir, a gente fala sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista. Estamos recebendo hoje aqui no programa Com a Palavra o vereador doutor Valmir, vereador pelo PT e pré-candidato à reeleição a vereador por Maceió, quer seguir aí na Câmara representando os maceioenses. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais uma edição do programa Com a Palavra. Faz, coração, faz, dá pra ver. Quando você acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido. Rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração.
A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. Estamos de volta aqui no programa Com a Palavra, tendo a honra de receber um dos deputados com atuação parlamentar importante do estado de Alagoas, que tem aí 8 mandatos, né, seguidos de Assembleia Legislativa, o deputado estadual Chico Tenório, do PP, que já trouxe aqui uma informação reveladora, viu? No primeiro bloco, você que não acompanhou, fique ciente que Chico Tenório já disse que vai apoiar Arthur Lira para senador em Alagoas nas eleições de 2026. A política não para, viu, gente? Nem começamos ainda o pleito de 2024, mas já essa disputa visando daqui a 2 anos as eleições para governador, para senador, enfim. Deputado, o senhor também tem uma atuação muito forte, isso é de Champreta, né? Uma região belíssima do estado de Alagoas, aquela região do Vale do Paraíba, muito importante politicamente, a terra do saudoso Caravéia. O senhor hoje é oposição ao atual prefeito de Champreta, Maurício Holanda, que é um dos prefeitos, a prefeitura de Champreta é uma das investigadas nessa operação Maligno, que foi desencadeada recentemente pelo Ministério Público, né, com esses contratos, as suspeitas de contratos fraudulentos com cooperativas laranjas. Como é que o senhor tem visto esse caso, não só em Champreta, em várias prefeituras alagoanas, e hoje sua oposição ao prefeito Maurício Holanda? Como é que o senhor tem visto isso? Olha, Alan, isso é um tema muito importante que você traz. Eu vejo isso com uma preocupação grande, não só no município de Champreta, mas nos outros municípios que usaram desse expediente de ter contrato de cooperativas, entre aspas, pseudo-cooperativas, para nomear servidores. Isso é um processo fraudulento, o Ministério Público já identifica essa fraude. O que eu não estou vendo é o Ministério Público chamar a responsabilidade dos senhores prefeitos. Vou cobrar isso o Ministério Público. Se faz necessário não apenas querer punir, prender o responsável pela cooperativa, o cara que criou a cooperativa ou que administra, mas sim os agentes públicos responsáveis pelas contratações fraudulentas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, olhe só, as pessoas que foram usadas por essa cooperativa e por esses prefeitos, que prometeu emprego na prefeitura, a pessoa aí no fundo botou numa cooperativa. A pessoa precisa daquele emprego, quer trabalhar, vai na prefeitura, o prefeito garante o emprego, aí manda procurar um escritório. Quando chega no escritório, o cara dá um documento para você assinar, que é nada mais do que um termo de adesão à cooperativa. Você já passa a ser cooperado em tese. E passa a receber um salário mínimo com os descontos de INSS, de FGTS, mais o desconto do termo de adesão. E a pessoa está acreditando ali que está trabalhando para a prefeitura, que está contando o seu tempo de serviço para a aposentadoria futura, que está sendo descontado o seu INSS, e quando chega no final, nada disso está ocorrendo. Então, olha só, você trabalha 3 anos e não tem o recolhimento do seu INSS, ou do seu FGTS. Como é que você vai aposentar? Então, são 3 anos de prejuízo que as pessoas estão tendo. Depois, você é membro de uma cooperativa que está sob investigação da polícia do Ministério Público. Essa cooperativa vai falir, vai quebrar.
E as pessoas que estão ligadas a ela, que são membros dela, como é que vai ficar seus nomes? Com os débitos que vão aparecer. Você não tem dúvida que vem aí centenas de causas trabalhistas contra essa cooperativa, não vem? Com certeza. E essas causas trabalhistas que vêm contra essa cooperativa vai cobrar esses 3 anos de recolhimento para direito de aposentadoria, vai cobrar FGTS, e quem vai pagar? Se essa cooperativa tiver condições, conforme informações, é uma cooperativa milionária, é uma cooperativa que tem uma ação muito grande nos municípios da Bahia, que em Alagoas é até menor, ela vai ser executada. E quem vai ser executado são os membros da cooperativa. E aí entre os próprios funcionários que fazem parte dela. E se falir, quem vai ser executado? As prefeituras. Vem amanhã ou depois o rolo para as prefeituras. Isso é um problema extremamente perigoso. O Ministério Público precisa tentar para isso, levar essas informações ao Poder Judiciário para julgar a tempo e responsabilizar na irresponsabilidade trabalhistas cada prefeito que fraudou esses processos contratando essas cooperativas. O senhor acredita que pode haver, o senhor suspeita de que pode haver participação dos gestores, mais especificamente do prefeito de Champreta, Maurício Holanda, na compactuação desses contratos, dessas cooperativas? Com certeza. Não há corrupção sem ter corrupção ativa e passiva. Não há. Corrupção ela tem que ter os 2 polos. Não há fraude sem a conivência do prefeito, de forma alguma. O pessoal não pediu emprego direto na cooperativa, não. O pessoal pediu emprego lá na prefeitura e o prefeito mandou para a cooperativa. O prefeito é responsável 100% sobre essas contratações irregulares, sobre essa fraude, sobre a falta de recolhimento do INSS, do FGTS, sobre o tempo de serviço das pessoas para a aposentadoria. Ele é responsável porque ele assume um risco. No momento em que ele burla a lei, ele burlou a lei, ao invés de fazer um concurso público, ou de contratar apenas o que a prefeitura admite nos cargos em comissão, ele burlou a lei para fazer um contrato terceirizado com uma empresa que não é competente para terceirizar contratos, com uma falsidade de empresa, com o nome de cooperativa, que concorre com as empresas terceirizadoras. Então, os prefeitos que assim contrataram, todos são responsáveis por essa fraude que está existindo e merecem serem penalizados. E eu tenho certeza que o prefeito de Champreta vai ser penalizado. Esse nome, Operação Maligno, é bendita, porque aquilo é maligno mesmo. O cara que age como ele agiu é maligno. Esse fato foi denunciado há 2 anos atrás. Foi pedido informações, porque a cooperativa, quando começou, sequer pagava o salário mínimo. Pagava um pedaço do salário mínimo. Pegava um salário e dividia para 2. Depois das denúncias feitas, o Ministério Público chamou e foi obrigado a pagar o salário mínimo cheio. Porém, quando fazia os descontos, recebia 70 e pouco % do salário mínimo. E para onde ia os descontos? Esse desconto para onde ia? Conforme informações, na operação foi encontrada uma caixa com 600 e tantos mil reais dentro, com o nome das cidades. O dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie com o nome das cidades. Ali tinha Champreta, tal, todas as cidades que constam na operação. Então, tem coisas que falta esclarecer, tem coisas obscuras nesse procedimento e tenho certeza que o Ministério Público não vai passar a mão nisso. O Ministério Público não vai também se equiparar a isso, não vai agir omisso, não vai responder por omissão. O Ministério Público com certeza vai levar isso à frente e mandar para o Poder Judiciário. Bom, está aí, portanto, a opinião do deputado Chico Tenório. Lembrando que o deputado Maurício Holanda, aliás, o prefeito de Champreta, Maurício Holanda, que foi citado aqui na entrevista, tem todo o espaço para ampla defesa, enfim, enviar uma resposta, o espaço fica aberto, como preza o bom jornalismo, como preza a informação verdadeira e como é feito o trabalho aqui no ACTA, um jornalismo ouvindo os 2 lados e sempre prezando pela verdade. Agora, voltando a falar de Champreta, deputado Chico Tenório, a sua esposa, né, é pré-candidata a prefeita no município. Como é que ela chega agora para essa disputa eleitoral, visando aí tentar vencer essa eleição, que tem aí o mandato do prefeito Maurício Holanda?
Champreta está tão ruim assim, deputado, na opinião do senhor? Olha, Champreta precisa de coisa melhor. Se você analisar, uma cidade pequena que perdeu 23% de sua população no último censo. É uma cidade de 7 mil habitantes. Perde 23% da sua população no último censo, o povo saiu para outra cidade. Tem uma cidade no estado de Minas Gerais, chamada Extrema, que tem quase 1/3 da população de Champreta. Então tem algo errado em Champreta. A gestão está errada, não tem oportunidades para os jovens. Os jovens vão saindo porque terminam seus estudos de nível médio e diz: o que é que eu vou fazer aqui? Aí procura sair como eu saí lá atrás. Eu nasci na Champreta, me criei ali. Antes de terminar meus estudos, eu já pensava: o que é que eu vou fazer aqui? Trabalhar na roça? E aí eu tive que sair para poder estudar, para me preparar, para ter minha profissão. Então, é o caso que está acontecendo em Champreta hoje. Champreta vendeu a sua distribuição de água. Olha, Champreta tinha uma companhia municipal de abastecimento e saneamento, que foi criada por mim há alguns anos atrás, com o ex-prefeito Paulo Duarte. O prefeito, sem autorização da Câmara, vendeu essa companhia municipal. Fez concessão da distribuição da água, extinguindo a companhia municipal. Pegou os funcionários, alguns pediram indenização, outros ele botou no serviço público como efetivo, que não pode. Como é que você bota no serviço público como efetivo pessoas que não fez o concurso? É outra fraude. Esse processo é falso, é nulo, porque é viciado. É um processo viciado. Tinha que ter, no mínimo, autorização da Câmara para dar um toque de legalidade. Não teve. Então, é um processo viciado. A água está faltando mais do que chegando. É 2 dias faltando para chegar um dia. A água é de má qualidade e o preço é exorbitante. O preço é exorbitante. Se você pedir uma ligação de água, você paga R$600 para ligar a água. Se você atrasar, sua água é cortada. E para você religar, paga mais, salvo engano, R$300. Que é a Verde Alagoas que faz esse trabalho hoje, que é a Verde Alagoas. A água que era uma taxa de R$20 na época que era a prefeitura que administrava, até um ano atrás, hoje o pessoal paga uma média de R$110, R$120 por casa. Tem gente que não aguenta. A Verde obriga que você use a água do cano que passa na porta. Se você tiver em casa uma cacimba, um poço, essa semana tinha uma senhora que disse: eu tenho um poço em casa que eu uso há 10 anos. Hoje estou sendo determinado a fechar o poço para usar a água da Verde Alagoas. Isso é aberrações, é absurdo, que não pode acontecer. Então, esse mal feito que o prefeito maligno, Maurício Holanda, fez com a população de Champreta, com certeza a população vai dar resposta a ele nas urnas, tenha certeza disso. Olha, a eleição em Champreta, assim como vários municípios alagoanos, serão temas de entrevistas aqui no programa Com a Palavra, deputado, prefeito, pré-candidato, principalmente nesse período em ano eleitoral. Em outubro teremos mais um pleito, eleições, na qual iremos escolher representantes do Legislativo e também representantes do Poder Executivo Municipal. E nesta terça-feira a gente recebe uma convidada que é pré-candidata a vereadora por Maceió pelo PP, pelo Partido Progressista aqui na capital alagoana, e que promete, se eleita, defender a bandeira da saúde e cuidar um pouco, propor ideias e projetos que possam melhorar a saúde do município, a atenção aos maceioenses. Estamos recebendo nesta terça-feira a nutricionista Rose Santana, pré-candidata a vereadora por Maceió. Rose, muita satisfação e honra recebê-la aqui nos nossos estúdios. Alan, a satisfação é minha, eu agradeço muito pelo convite, tanto a você quanto ao Leonardo. E eu espero que a gente tenha um momento aqui super agradável, que eu possa tirar todas as dúvidas de vocês. A gente tem percebido, né, que muitas mulheres têm se lançado na política, buscando propor novos projetos, novos ideais para a política, não só de Maceió, mas do estado de Alagoas. Como é que surgiu essa ideia da Rose Santana em se lançar na política? Você que tem uma atuação profissional importante como nutricionista, tem seus pacientes, tem sua rotina, e como é que você quer se lançar na política em meio a essa correria do mercado de trabalho, a atenção à família? É um desafio, né?
É um desafio enorme, principalmente quando a gente já percebe que esse mundo político é mais masculino, né? Então, realmente, é um desafio aceitar o convite e colocar isso à frente. Mas, para mim, surgiu da seguinte forma. Eu atendo lá no Parque Shopping, no centro médico, e eu estava em atendimento e tratei de um paciente meu, também amigo, paciente e amigo, e ele emagreceu bastante, emagreceu mais de 50 quilos, e ele disse assim: Rose, eu estou tão grato a esse tratamento, é tão importante esse tratamento que você faz com pacientes com excesso de peso, com obesidade, que eu gostaria de te ajudar com alguma coisa. E eu disse: mas me ajudar com o quê? Ele fez: você não tem interesse em entrar na política, não, porque eu acho que o seu trabalho deveria atingir mais pessoas. E ele falou aquilo, eu disse: eu na política? Como assim? Aí ele fez: você tem perfil para política? Eu disse: rapaz, eu nunca pensei nisso, não. Apesar de, depois eu fiquei pensando, que durante toda a minha trajetória escolar e universitária, eu sempre fui representante. De turma, acadêmica, de turma. Sempre possuiu esse perfil de liderança. Sempre na liderança. Só que a gente não vai fazendo as coisas na nossa vida e não vai percebendo que, na verdade, você está passando por uma preparação para um propósito maior, né? Só depois que você para, você pensa: meu Deus, isso é para mim. E aí eu fiquei com esse convite em mente e não dei resposta nenhuma. Então, quando foi dia 30 de dezembro do ano passado, eu estava em casa sozinha, e eu fiz uma oração, conversei muito com Deus, como eu já faço alguns trabalhos pensando nessa questão de solidariedade, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre eles, há muito tempo. Eu disse: meu Deus do céu, eu preciso fazer algo que eu atinja mais pessoas, e eu preciso, na verdade, estar em um meio que eu consiga fazer algo maior, porque eu sozinha não consigo, e eu acredito que ninguém sozinho consegue fazer grandes coisas, mas quando a gente dá as mãos e junta mais pessoas, o propósito se torna bem maior, né? E aí fiz minha oração, tem um caderninho de oração, está até anotado isso, e deixei lá, guardei. Quando foi em janeiro, o meu paciente e amigo chegou e disse: aí, Rose, você realmente vai querer entrar na política? E eu já tinha até esquecido essa história. Eu disse: você estava de brincadeira. Porque se você quiser, eu quero que você me acompanhe num domingo. Ele foi fazer um trabalho no interior. Se eu quero que você me acompanhe para você ver como é essa vida política durante um dia. Se você aguentar um dia, e aí eu aceitei o convite. Você foi para o interior do estado? Fui. Fui um domingo, deixei meu filho com a minha mãe e fui com ele acompanhar o trabalho dele, que ele também faz comunicação política, para Piaçaba-Sul. E aí eu fui em Piaçaba-Sul, depois a gente passou em Roteiro e foi o dia inteiro. Estava tendo um evento político de um pré-candidato lá a prefeito, e eu acompanhei isso. E eu fiquei observando, eu só ficava observando, né? Porque quando a gente não sabe, não tem domínio sobre o assunto, a gente faz o quê? Observa. E eu disse: meu Deus do céu, isso mesmo que o senhor quer? E quando acabou o dia, que ele me deixou em casa, aí ele pegou e disse: e aí, Rose, você vai querer? Aí eu disse: rapaz, eu quero. Aí ele fez: você vai aguentar isso? Porque é pesado. Eu disse: eu já vi que é pesado, mas eu quero. Ele fez: tá bom, então já que você quer, eu vou providenciar para que você seja afiliada. E aí começou todo esse processo para a filiação. Ainda assim, eu duvidei do meu eu quero, e naquele dia mesmo eu fiz outra oração, e está anotado também no meu caderno. Foi um ato de coragem também, né? Foi, porque imagine, eu atendia no centro médico de um parque shopping, no meu conforto, na minha sala, tudo muito confortável. E de repente, você sai do seu mundo, do que você conhece, você domina, e parte para uma coisa totalmente nova, que você não tem conhecimento quase nenhum sobre como é que funciona, um mundo totalmente diferente, e vai com a cara e a coragem e a fé. E foi isso que eu fiz. Eu aceitei pela fé, primeiramente, e com a cara e a coragem. E aqui estamos. E aí até que chegou o dia da filiação, e aí eu fui lá fazer a filiação, que primeiramente seria no PL, mas acabou... O PL já estava com a chapa fechada e a gente foi para o PP. Então você agora pertence ao PP, vai lutar na Câmara, em busca de uma vaga na Câmara de Vereadores, né, para
para entrar na Câmara de Maceió junto ao PP, que é um partido que tem uma representação muito importante, né, aqui na capital, também no estado de Alagoas, liderado pelo deputado federal Arthur Lira. E como é que foi esse acolhimento do partido, esse contato inicial do partido com você? Você foi muito bem recebida, você que é mulher, os partidos têm tido um desafio, né, em estabelecer a cota de gênero para ter mulheres como pré-candidatas. Mas os partidos também entendem que é importante ter essa representatividade feminina. Como é que você enxerga isso da mulher na política hoje, a cada ano que passa, está ainda mais forte? Eu acredito que nós mulheres somos mais, em alguns aspectos, bem mais sensatas em tomadas de decisões, né? E a nossa maior dificuldade, eu como mãe, é a questão de você, além de ser mulher, você ser mãe, você ser esposa, você ter uma casa para administrar e você tem um trabalho desse que exige tanto da sua atenção e sua dedicação. Então, é uma dificuldade muito grande, o que eu acredito que faz com que a procura de mulheres para entrar na política seja bem menor. Acho que esse é um dos motivos. Também essa questão, como você falou, da coragem, porque é um mundo mais masculino e a gente já, nessas minhas poucas andadas, a gente já percebe essa... É como se tivesse uma parede, sabe? Mas, certo assim, distanciamento, né? Certo distanciamento. Mas, em relação ao partido, eu fui muito bem recebida. Não tenho nada assim para falar. Foi quem me acolheu. E eu acho que a gente tem que ser muito grato a quem nos abre as portas e nos acolhe. Então, eu sou muito grata ao presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara. Sou muito grata também ao Davi Davino, que é o presidente do PP aqui em Maceió, e por esse acolhimento todo e por ter me dado essa oportunidade, porque se a gente for pensar em política em Maceió, tem uma questão de hereditariedade, né? Exatamente, de famílias que já estão Exato. na política, e você não tem esse histórico, né? Não, eu até brinco, eu disse, não, eu sou a novata. Eu até brinco, eu sou a novata aqui. Porque eu fui para a inauguração do restaurante popular, que o prefeito fez, e eu tive contato com uma pessoa, e a primeira pergunta que ela me fez foi essa: mas quem da sua família é política? E eu olhei para a pessoa e disse, não, ninguém. E ele disse para mim, mas como assim ninguém? Mas o PP não quer ninguém. Aí eu até brinquei, eu disse, não, mas eu não sou ninguém. É por isso que eu estou no PP. Eu sou a doutora Rose Santana, que vai lutar pela nutrição e pela saúde. Isso veio de um homem, né? Com certeza. E a gente já fica mais nítido, né? Esse distanciamento, né? Gente, o que é isso? Você já percebe que ainda há... Eu já conversei com várias mulheres que estão na política, vereadoras, deputadas e pré-candidatas. Ainda, de certa forma, há um preconceito ainda com a mulher na política, doutora Rose? Com certeza. Só por essa recepção que eu tive, eu percebo que tem um preconceito muito grande, sim. Com certeza. Eu acho que a maioria dos homens não querem não abrir esse espaço para as mulheres, não. E principalmente até porque a gente fala muito, né? A gente já ouviu bastante de mulheres. Políticas públicas para mulheres só serão bem elaboradas se forem feitas por representantes mulheres, né? Por deputadas, vereadoras, prefeitas. Eu acredito que isso se dá ao fato de tudo que a gente vivencia, a gente tem propriedade na fala, né? Tem propriedade na fala e na defesa. Então, se você vivenciou aquilo, com certeza você é a pessoa adequada para falar sobre aquele assunto. A mais adequada. Não que outra pessoa que não tenha vivenciado não possa estudar, chegar lá e dominar, não é isso. Mas quando você vivencia, o domínio é diferente. Nós batemos um papo com ela para entender um pouco mais do que é que ela pensa, de como é que ela vai se apresentar à sociedade maceioense nas eleições de outubro. E nesse terceiro e último bloco, a Rose, como é nutricionista, né, tem especialidade nessa área do emagrecimento, mas ela vai trabalhar 3 pautas importantes na área da saúde. É isso que ela vai lutar para chegar à Câmara de Vereadores, que é sobre a APLV, que é a alergia da proteína ao leite de vaca, a transição nutricional e também a segurança alimentar e nutricional. Temas extremamente importantes. Agora, essa ideia de você abordar muito essa área da APLV, a alergia da proteína ao leite de vaca, como é que surgiu essa ideia, Rose? É porque meu filho é portador. Ele tem APLV e foi a minha maior inspiração, porque
a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, no caso dele, ele fez muito uso de uma fórmula que custa hoje no mercado R$280 a lata com 800 gramas. E na época ele tomava mais de 6 latas, então era um custo muito alto. Isso aí é só a fórmula. O sabonete que ele usava não poderia ter nenhum traço de leite. Então, eram sabonetes diferenciados. A alimentação todinha dele é diferenciada. Então, enquanto eu estava vivenciando e me acostumando com aquela situação, eu não consegui perceber o que hoje eu vejo claramente. Como fica uma mãe de uma criança PLV que não tem condições financeiras de dar o adequado tratamento nutricional para o seu filho? Porque é um tratamento caro. É um tratamento que precisa de acompanhamento do pediatra, alergista e nutricionista. E não é todo mundo que tem condições de seguir o tratamento como manda o figurino para que a criança saia do risco nutricional, que é o risco de desnutrição, uma vez que a maioria das crianças com a PLV tem desnutrição. E aí seu filho, você passou por um episódio, né, com ele apresentava manchas. No primeiro contato, ele tinha quantos anos quando isso aconteceu? Então, o primeiro contato dele com o leite, ele tinha 6 meses, porque ele amamentou exclusivo, eu amamentei exclusivo até os 6 meses. Então, eu resolvi fazer a introdução da fórmula. Eu estava sozinha em casa e toda animada, fui fazer lá a mamadeira dele. Quando ele teve contato com o leite, ele agiu na hora. Ele fez umas plaquinhas, na hora. E eu fiquei apavorada, porque eu entendi naquele momento que meu filho era alérgico. Não queria acreditar, mas entendi. E eu não tinha antialérgico em casa e não sabia como lidar com aquela situação. Vou lhe dizer exatamente o que foi que eu fiz. Peguei a criança, fui ao banheiro, dei banho nele e orei. Orei para Deus para que que parasse. As manchas no rosto, né? Que parasse. A reação. A reação parasse, porque naquele momento eu não tinha como medicar. Depois eu entrei em contato com o pediatra dele, falei o que aconteceu, e aí veio toda a questão da gente procurar um alergista e começar o tratamento dele, onde a gente descobriu que ele não somente tinha alergia à proteína do leite de vaca, como também tinha alergia a ovo, soja, às oleaginosas, e aos corantes também. Então, tudo isso mudou a rotina alimentar de vocês da família, né? No convívio diário. Sim, né? Na minha casa não entrava leite e derivados de jeito nenhum, porque se uma partícula de leite no ar, ele respirasse, ele reagia. Meu filho já chegou a fazer uso de adrenalina para não morrer, porque ele teve um escape, ele estava com uma cuidadora e, infelizmente, por um descuido, ele tocou, nós não estávamos em casa, ele estava na casa da minha mãe, e por um descuido ele tocou no queijo, não sei se ele chegou a levar a boca, não sei, porque eu não estava lá, eu não vi, e acabou que precisou fazer uso de adrenalina. Então, simples contato já causa a reação, né? No caso dele porque ele é completamente sensibilizado, né? É muito alta a alergia dele. E o tratamento é com suplementos, é educando na alimentação, então, é controlando isso? O tratamento é nutricional, o tratamento básico é nutricional, então você tem que ter um conhecimento muito grande do que pode e o que não pode comer. Tem suplementos, sim, porque a imunidade dessa criança fica deprimida, então tem que fazer todo o tratamento com alguns suplementos tipo glutamina, vitamina K, para fazer essa recuperação dessa imunidade. E com medicação, se ele tiver reações, aí ele faz uso, sim, de antialérgicos, chega até a usar corticoides, mas aí é se tiver as reações, né? No caso do meu filho, ele faz todo tipo de reação. Ele faz reação respiratória, ele faz reação no aparelho digestivo, tipo, ele tem constipação. Se ele tiver contato com alguma coisa que fizer mal a ele fica constipado. E a respiratória, ele começa logo com espirros, com tosse, uma tosse seca que não passa. Ele faz todas as reações que você puder imaginar na pele e já fez uso de adrenalina para realmente não ter uma anafilaxia, né? E você também tem uma outra preocupação, além da PLV, você também tem uma preocupação com a nutrição, com a transição nutricional.
Essa transição nutricional, a gente falando da criança, quando passa para a adolescência, qual é a fase correta de educar o filho? É logo quando ele está novinho, ali com 1, 2 anos, que ele já começa a ter um contato com a alimentação, a chamada comida de panela, quando sai da período de amamentação. Como é que funciona isso? A introdução alimentar, ela começa a partir dos 6 meses, já pode começar a fazer a introdução alimentar. Mas a transição nutricional em si é a questão da mudança dos hábitos alimentares, né? Porque antes... Que aí não tem idade, né, nesse caso. Não, aqui é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Antes, bem, não vou falar assim, há tantos anos, senão você vai descobrir a minha idade. Não é interessante isso agora. Fique tranquila. Então, assim, antes, com o aumento da indústria alimentícia, as pessoas têm muita oferta de alimento industrializado. Só que nesses alimentos tem muitos aditivos. E são alimentos altamente calóricos e alimentos altamente com muito sódio, muitos açúcares colocados nos alimentos. E o que foi que aconteceu? Você viu, se falava muito em desnutrição, agora se fala muito em quê? Obesidade infantil. Exatamente. Então, essa transição, essa mudança comportamental. Nós temos muitas crianças com obesidade infantil que, se não tratar, no futuro, adultos obesos com comorbidades associadas, tipo diabetes e hipertensão. Então, isso aí tem que ser trabalhado, na minha opinião, na prevenção. Não é esperar a pessoa adoecer para fazer o tratamento, mas é prevenir. E prevenir, a gente previne lá na atenção básica de saúde, a gente previne nas escolas, com educação nutricional. Então, esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito, para a gente evitar esse número maior de pessoas adoecendo através da sua alimentação. Esse é um grande problema, né? Diariamente a gente convive com os alimentos ultraprocessados. Quando a gente chega no supermercado, por exemplo, as gôndolas, todas elas, a maioria das gôndolas, isso eu falo independente de supermercado. Se vai aqui em Maceió, ou seja, em qualquer cidade, capital do estado, capital do Brasil, conviver com os alimentos ultraprocessados é um desafio para todos nós, né? Até porque as pessoas são alimentos que possuem aditivos, como você falou, possuem corantes, eles têm um sabor diferente, né? Diferente daqueles alimentos que não são ultraprocessados, como frutas, verduras, enfim, saladas, e isso prejudica muito a nossa alimentação. Agora, a segurança alimentar e nutricional, como é que você pretende trabalhar essa pauta na sociedade em busca de voto, em busca de conscientizar as pessoas, de ter uma alimentação adequada no dia a dia, Rose? Segurança alimentar e nutricional parte do princípio, desde a preparação do alimento até ele chegar na mesa para ser consumido. Então, a gente tem duas problemáticas, só nessa minha frase. A preparação do alimento, quando você não tem saneamento básico, já é comprometida, porque você não tem água tratada para fazer toda essa higienização e fazer o cozimento desse alimento. E a outra questão é o alimento chegar na sua mesa, porque, vamos ser bem sinceros, a nossa realidade, a maioria das pessoas não tem acesso ao alimento. Então, elas já estão em insegurança alimentar. Porque, na verdade, a insegurança alimentar ela tem três graus, que é o leve, o moderado e o grave, né? E o leve seria tipo uma alimentação que está inadequada para consumir dentro de casa, uma alimentação que já passou do prazo de prateleira, de validade. E a grave mesmo é você não ter acesso ao alimento. Isso é um problema realmente muito grave, que tem que ser bastante estudada em uma política pública para garantir essa alimentação para a população, porque, na verdade, todos têm direito a uma alimentação adequada. Inclusive, a gente tem um programa nacional, que é o PENAM, Programa de Nutrição Nacional de Alimentação e Nutrição, que o objetivo dele é garantir exatamente essa alimentação adequada para todo cidadão brasileiro, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Fica as reflexões da Rose Santana, nutricionista, pré-candidata a vereadora por Maceió pelo PP. Se você se identificou com a Rose e quer conhecer um pouco mais a pré-candidata a vereadora, né, que gosta dessa área da saúde e que se identifica bastante, Rose, qual é o seu Instagram? Como é que as pessoas podem lhe conhecer mais? Então, você acessa lá, doutora.rosesantana,
E tudo o que eu falo, o que eu penso, eu acabo postando. Essa última semana que eu dei uma sumidinha, mas foi por questão pessoal, de saúde. Sim, claro. Mas eu sempre estarei lá conversando com vocês e também quero ouvir vocês, a ideia de vocês, porque eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas. Afinal, qual é a função de um vereador se não for ser a voz do povo? Sim, então, se você não parar para ouvir o povo, você vai fazer o quê? Você não pode fazer a sua vontade, você tem que fazer a vontade para um bem comum da maioria, né? Então, eu espero todos vocês lá, me visitem, falem comigo, que a gente responde e tira todas as dúvidas. E antes da gente terminar... Claro, fica à vontade. Antes de eu esquecer, eu não posso esquecer isso. Também, uma outra coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande é a assistência nutricional para os autistas e suas famílias, né, para ter uma maior qualidade de vida. E os casos de autismo, a gente tem percebido, né, que a cada dia a gente não convivia muito com o autismo, né, era um problema que a gente, era um transtorno que a gente não era tão popular. Hoje, com o advento da informação, com a disseminação da tecnologia, da informação também, o autismo ficou um transtorno que as pessoas convivem com maior naturalidade. Então, também isso é uma preocupação, né, Rose, sua, em relação à alimentação dos autistas? É porque eles têm seletividade alimentar, né? Então, assim, com essa seletividade alimentar, a propensão dele ter uma deficiência em alguns nutrientes é muito grande. Então, essa família ela precisa de assistência nutricional. E existem poucas nutricionistas especializadas para autistas, é isso mesmo? Eu não acredito que não tem muitas, não, aqui. Mas pronto, agora você tocou num assunto interessante. Eu acho que pior do que isso é a gente não ter nutricionista à disposição da população para atendimento gratuito. Inclusive, até uma solicitação que eu já fiz, anteriormente eu tinha feito ao Dr. Luiz Romero, antes dele se afastar, né? Sim, sim. Que era colocar uma nutricionista em cada uma das unidades básicas de saúde. Porque nessas minhas visitas eu acabei percebendo que não tinha. E ele, na época, se comprometeu que iria fazer isso e até chegou a colocar colocou uma em um corujão que teve no posto, que eu tinha feito uma visita, porque eu mostrei para ele também, chegamos à conclusão da importância de ter uma nutricionista atendendo nas unidades básicas de saúde, porque pode chegar uma família e ser atendida e ter a assistência que ela precisa ter. Assim como tem um clínico geral, como tem um pediatra, como tem outras especialidades. Né? Gente, nutricionista não é só emagrecimento e estética, não. Nutricionista é um profissional que ele te provê saúde através de alimentação. Faz prevenção. Você não precisa ficar doente para ir à nutricionista. Você vai antes para evitar ficar doente. Exatamente. Então, vamos pensar na nutricionista e na nutrição com mais carinho, porque pode fazer uma diferença muito grande na população. Com certeza. Rose, a gente agradece a sua participação aqui no programa Com a Palavra. Espero que você tenha sucesso no pleito eleitoral, né? Pela primeira vez está disputando aí uma vaga na Câmara de Vereadores. Não será fácil, mas você é uma mulher que já demonstrou ter muita fé, muita perseverança, muita força e está nesse ato de coragem de se lançar na política, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigada a vocês, obrigada à ACTA, que me recebeu aqui com tanto carinho. E eu espero realmente em Deus, como eu disse a você antes da gente iniciar, se for realmente propósito de Deus na minha vida, eu aceito, pode vir, que a gente vai estar pronta. E, portanto, recebemos hoje a Rose Santana, que é nutricionista, é pré-candidata a vereadora por Maceió pelo PP, e esse foi o ACTA desta terça-feira. Fique ligado que toda terça a gente tem sempre um entrevistado falando de vários assuntos do segmento político. E fique também ligado no blog Com a Palavra, no portal acta.com. Diariamente tem os bastidores da política de Maceió e de Alagoas. A gente vem abordando já sobre esse caso aí, sobre a indicação, né, de Rodrigo Cunha como possível vice do prefeito JHC, entre outros assuntos que a gente tem abordado no blog Com a Palavra, no portal acta.com. Agradeço a sua audiência e na terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do programa Com a Palavra. Forte abraço.